Olá, é com muita satisfação que participo do 4º Encontro de Transporte do Instituto Federal do Amazonas, com a temática Acidente de Trânsito. Parabenizo a todos os organizadores, parabenizo em especial a professora doutora Jussara Curi, a qual me fez esse convite, a professora doutora Ana Seráfico, minha orientadora de mestrado, e ao professor doutor Antônio Lira, que sempre me incentivou a continuar estudando, meu irmão e que é professor da instituição a qual eu fiz parte. No meu ensino médio, me orgulho muito disso. Bom, acidente de trânsito é uma questão que urge mudança de cultura na sociedade. Suas consequências envolvem o campo físico, psicológico, econômico, social, cultural e político. Os acidentes de trânsito são evitáveis, o que torna mais importante refletir sobre essa temática. Bom, nossa palestra será seguindo o roteiro de definições sobre legislações, trará também a década de ações pela segurança viária da ONU, sistema seguro e visão zero, acidentes de trânsito em números e a política pública penetrante da Lei 13.614. Bem, com relação à definição, o Código de Trânsito Brasileiro traz que trânsito é a movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres, em seu anexo único. A NBR 109967 atualizou o termo acidente de trânsito para sinistro de trânsito, definido por todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões às pessoas e ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Foi aprovado também em 27 de abril de 2023 na Câmara Temática, foi propositura da Câmara Temática do Penatrans a modificação do projeto de lei, de um projeto de lei para a modificação de acidente de trânsito para sinistro de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro também traz algumas questões no que tange a envolvimento em acidente de trânsito. Nós vamos trazer os artigos. O artigo 176 versa sobre deixar o condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo, de adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo no local, de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinados por policial ou agente da autoridade de trânsito, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrências. Isso lhe imputará infração gravíssima com a penalidade de multa vezes 5 o valor e a suspensão do direito de dirigir. No artigo 78 do Código de Trânsito Brasileiro, prever também que deixar o condutor envolvido em acidente de trânsito sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito e imputará infração média e a penalidade multa. Foi aprovado em 27 de abril na Câmara dos Deputados o projeto de lei de conversão da medida provisória 1153 de 2022, que propõe a modificação de acidente de trânsito para sinistro de trânsito no CTB. O que fazer em caso de envolvimento em acidente de trânsito? No caso de ocorrências sem vítimas, o condutor deverá retirar o veículo da pista de rolamento para não atrapalhar o fluxo e comparecer ao local para fazer o registro do fato. É necessário registrar o boletim de ocorrência para acionamento do seguro. Não havendo acordo entre as partes, deverá requerer audiência de conciliação e procurar o Poder Judiciário. Aqui em Manaus, é possível fazer o registro através da delegacia interativa. O que fazer em caso de acidente de trânsito quando é com vítima? São todos aqueles cuidados que são previstos lá no artigo anterior citado, que é inerente às consequências do não preservação do local, a não socorro à vítima. E aqui estão elencados alguns dos procedimentos que, não respeitados, incorrerão em multas. Bem, a década de ações pela segurança viária foi instituída em 2004. Através de um estudo da ONU, em 178 países, foi identificado que morreram 1 milhão
e 200 mil pessoas em acidentes de trânsito e entre 20 e 50 milhões ficaram feridas. Isso é uma informação bem relevante, bem importante a gente ter em memória, porque tendo em vista essas questões, a ONU proclamou a década da segurança viária, a primeira década da segurança viária, que foi de 2011 a 2020 e a segunda década de 2021 a 2030, sempre baseada pelos 5 pilares: gestão de segurança no trânsito, infraestrutura viária, segurança veicular, segurança dos usuários e conscientização e resposta ao acidente de trânsito. A meta das décadas é redução pela metade do número de mortos e feridos no trânsito. Quais as atitudes colocam as pessoas em condições de vulnerabilidade no trânsito? Isso também foi apontado pela ONU através de seus estudos. O que colocava o cidadão em maior nível de vulnerabilidade quando em seus deslocamentos, né? Aqui nós trouxemos o que está sendo elencado de fatores de risco à segurança viária pela ONU e que são todos itens alcançados pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro. Os fatores são cinto de segurança, ou seja, a não utilização de cinto de segurança, capacete de segurança para ocupantes de motocicletas e similares, dispositivos para transporte de crianças, consumo de bebida alcoólica, excesso de velocidade, baixa visibilidade, condições médicas, medicamentos, fadiga, uso de substâncias que possam alterar o comportamento dos condutores, telefones celulares e outros eletrônicos que possam, ou dispositivos de mensagem de texto que possam tirar a atenção dos condutores. Nesse sentido, existem estudos capitaneados pela Suécia, que trazem uma nova perspectiva, qual a nossa política nacional já está baseada nela, que é sistemas seguros e visão zero. A abordagem do sistema seguro reconhece a segurança no trânsito como resultado da interação de diversos componentes que formam um sistema dinâmico que influenciam a maneira como as pessoas viajam e se comportam, e o seu nível de exposição ao risco de uma colisão. Os princípios de um sistema seguro de mobilidade são: nenhuma morte no trânsito é aceitável. Os seres humanos cometem erros. Os seres humanos são vulneráveis às lesões no trânsito. A responsabilidade é compartilhada por quem projeta, constrói, gerencia, fiscaliza e usa as vias e os veículos e pelos agentes responsáveis pelo atendimento às vítimas. A gestão da segurança no trânsito é integrada e proativa. As áreas de ação do sistema seguro são planejamento e uso do solo, desenho de ruas e engenharia, melhoria das opções de mobilidade, educação e capacitação, gestão da velocidade, fiscalização, leis e regulamentação, desenho e tecnologias de veículos, atendimento e cuidados pós-acidente. Agora nós vamos passar um vídeo que demonstra uma das perspectivas dos sistemas seguros, que é as pessoas erram. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid er så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er virksomhet eller utdanning. Podemos observar que nesse caso o veículo estava em uma velocidade provavelmente compatível à regulamentada pela via. Podemos observar também que o motorista estava atento e que os freios, o sistema de freio foi muito eficiente. Apesar de um erro, a gente percebe que alguns outros fatores interferiram em não ocorrer uma vítima nesse caso. O princípio de sistema seguro traz que nenhuma morte ou lesão grave é aceitável. Parte da família, amigos, colegas, vizinhos da cidade e do país, todos possuem uma família e a noção de que nenhum deles deve morrer no trânsito é muito importante. Na governança tradicional da segurança viária, nós temos a regulação, a execução, a educação, a informação e campanhas. O usuário
sob a perspectiva de fazer o indivíduo usuário do sistema se comportar corretamente no trânsito, seguindo as regras. A segurança viária deve ser integrada a todos os processos. Como? Sob a perspectiva de instrumentos políticos, como uma secretaria nacional, no nosso caso, que na Vision Zero Academy, eles trazem a perspectiva de agência líder, porque lá é essa terminologia. Aqui seria a nossa Secretaria Nacional de Trânsito. Como? Através de instrumentos políticos, que são os instrumentos legais, também voltados para projetistas de sistema, instrumentos econômicos, instrumentos de comunicação, negociações e acordos, planejamento de infraestrutura de trânsito e arquitetura da escolha. Isso tudo envolvido nos processos, sob a perspectiva de políticas de intervenção, traria um trânsito seguro para todos nós. Além disso, deve ser trabalhado a contribuição do setor privado e do setor público de forma mais efetiva, de forma mais destacada. Sobre a perspectiva do setor público, sobre a perspectiva do setor privado, eles trazem que deve-se incentivar as empresas, sobretudo as grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, na sua cadeia de valor. Novas formas de contribuições do governo também podem ser trabalhadas sob a perspectiva de promover práticas de contratação pública que sejam sustentáveis de acordo com as políticas e as prioridades nacionais. Sobre a perspectiva ainda do sistema seguro, a gente traz aqui o que foi apontado em um curso que nós tivemos a oportunidade de participar, financiado pela Secretaria Nacional de Trânsito, onde o sistema seguro e a visão zero traz o que aumenta o risco de morte, né? E aí nesse estudo eles nos mostraram esse gráfico, achei interessante compartilhar com vocês, que quanto maior a velocidade, maior o risco de morte. Nós podemos ver que se um veículo estiver a 62 km por hora, 70 km por hora, 65 eu acredito, 65 mais precisamente, e colidir com um pedestre, é 100% de chance de morte. Então, por isso é importante nas zonas de redução de velocidade, as zonas 30 de velocidade, como aqui do pedestre. Se um pedestre tiver mais ou menos, se um veículo tiver mais ou menos na velocidade de 30 km por hora, a gente tem um risco muito pequeno de morte de um pedestre, né? E aí os outros tipos de acidentes também. Com uma colisão frontal, a gente percebe que se a velocidade de colisão, na verdade a velocidade de colisão, né, estiver em torno de 110 km por hora, há um risco de morte de 100%. Aqui a gente traz também informações sobre distância de parada. A gente pode observar que se um veículo estiver a 30 km por hora, ele precisa de mais ou menos 12 metros de distância para a parada total, né? Então isso é muita coisa quando se fala de acidente de trânsito com pessoas, né? Principalmente se tiver envolvido pedestre. Se um veículo tiver a 110 km por hora, ele vai precisar de 90 metros para uma parada total. O tempo de reação rápida em segundos e frenagem brusca em asfalto seco, esse retardamento ele existe, ele é muito evidente aqui nesse gráfico. A gente traz também essa figura que é muito interessante, né? Quando está envolvendo velocidade, imagina se uma pessoa estiver caindo de um prédio de 10 andares. A sensação do impacto é mais ou menos se fosse num acidente a 90 km por hora. Na Suécia, eles trazem a perspectiva de que para que se alcance o zero fatais, zero acidente, tem que ser feito um trabalho em cima das ocorrências de trânsito, principalmente com as 3 perguntas a serem respondidas. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que pode ser feito para garantir que isso não aconteça novamente? Aqui a gente tem um local que antes ele não tinha nenhum dos instrumentos que são previstos para as condições de segurança viária. A sinalização estava ruim. Você pode ver que nessa figura de baixo já existe a sinalização, já existe o guarda-reio para em caso
algum tipo de ocorrência, perda de controle de veículos, já não invade essa construção. Aqui eles trazem um outro exemplo de uma região, de uma curva, onde tinha um pequeno guarda-rei, né? E aí houve, após ocorrências, a substituição e extensão de defensas metálicas antigas por uma nova barreira de segurança com um sistema de proteção para a motocicleta. A questão das velocidades é um problema mundial e potencializado ainda com o uso de motocicletas, né? E aí eles trazem áreas prioritárias para maior segurança de motocicletas. O aumento do percentual de motociclistas dentro do limite de velocidade é importante, o respeito às velocidades regulamentadas, a redução de comportamentos extremos em motocicletas mais seguras, né, que possamos ter motocicletas sempre muito mais seguras, ruas e estradas mais seguras, com projetos muito bem delineados para a segurança na circulação, o aumento do foco na visibilidade e conscientização. Aqui eles trouxeram também, nessa oportunidade do curso, para que nós pudéssemos ver, estudos observacionais, né? Aqui a gente tinha algumas pessoas pesquisando, onde eles identificaram que em um local com velocidade regulamentada de 50 km por hora, a maioria dos veículos atingiu uma média de 60 km por hora. E a gente identificou também, eles identificaram também carros dirigindo mais rápido que o limite da velocidade, era em torno de 95%. Além de 15% estavam acima de 71 km por hora, conforme identifica o percentil 85, e um desvio padrão de 10,3 km por hora. Isso indica que as pessoas estavam circulando em uma variação da média, que era de 64, podia atingir a 74 km por hora, até 74 km por hora. Então, vejam que o nível de respeitabilidade com relação à velocidade é bem delicado, né? Bem, sob essa perspectiva ainda de sistema seguro, o controle de energia nociva é o principal pilar para ser trabalhado, para que se diminua o número de vítimas em acidentes de trânsito. A Suécia, nesse estudo, eles nos apresentaram que a nível nacional, em 2020, eles estavam em torno de 150 vítimas fatais. Se for transformar em indicadores e com relação à frota e população, isso é bem significativo, né? A redução. E aí eles falam para a gente sobre o controle da energia nociva, ser muito importante nessa perspectiva, por exemplo, de acidentes frontal, aonde tem essa velocidade na primeira figura de 100 km por hora regulamentado, foi colocado o guarda-reio em toda a extensão de divisão de pistas, né? Para que, em caso de um veículo perder o controle ou bater em algum outro veículo, não se projetasse para o outro sentido de circulação da via. Nessa outra figura tem a velocidade controlada por câmeras. A gente tem também as rotatórias que evitam a questão dos acidentes laterais, né? Já é uma diminuição muito grande. Tem também as faixas elevadas, faixa de pedestre elevado, para que tenha mais atenção ao pedestre em circulação. Uma mudança de paradigma. Essa experiência da Suécia é muito interessante, porque eles trazem desde a abordagem tradicional e qual é a modificação para a perspectiva de sistema seguro. Enquanto na abordagem tradicional o problema são riscos de acidente, no sistema seguro, mortes e lesões graves são um problema. A causa para a abordagem tradicional é o comportamento do ser humano. Para o sistema seguro, os seres humanos cometem erros e são frágeis. Com relação à responsabilidade, a abordagem tradicional traz que é individual de cada usuário da via. Nos sistemas seguros, ela é compartilhada, com desenho, operação, uso, fiscalização e etc.
Sob a perspectiva do planejamento, a abordagem tradicional é reativa, já no sistema seguro é proativo. Sob a demanda por segurança no trânsito, a abordagem tradicional traz que as pessoas não querem segurança, mas os sistemas seguros trazem a abordagem de que as pessoas querem segurança. Os recursos. Na abordagem tradicional, salvar vidas custa caro. No sistema seguro, salvar vidas é um custo efetivo. Com relação aos objetivos, a abordagem tradicional traz que o número ótimo aceitável de mortes, existe um número ótimo aceitável de mortos e feridos graves. Já no sistema seguro, nenhuma morte ou lesão grave é aceitável. Vamos assistir esse vídeo que representa um pouco essa questão de nenhuma vida no trânsito, nenhuma perda, né, de uma pessoa no trânsito é aceitável. So last year, 213 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. É interessante, né, a gente trazer esse vídeo para que seja um momento de reflexão e quem sabe um ponto de inflexão. Bem, nós trazemos agora a perspectiva de acidentes de trânsito em números, sobre o resultado do Brasil na primeira década de ações da segurança viária da ONU, né, proclamada pela ONU. Esses dados são da Câmara Temática do Penatrans. A gente observa que, se pela perspectiva da projeção, se nada tivesse sido feito, se não tivesse essa convergência de profissionais, de pessoas dedicadas a essa redução, em 2020 nós teríamos 52.256 mortes no trânsito. Mas nós não tivemos esse número. Felizmente, se é que se pode dizer, felizmente, né, mas nós ainda tivemos 30.168 vítimas fatais em acidentes de trânsito no Brasil. Comparado a 2011, que era o período que conferia a primeira década de ações, nós tivemos uma redução de nível nacional de 30% de vítimas fatais em acidentes de trânsito, o que não atingiu a meta de redução à metade de 50%, né, das vítimas fatais de acidente de trânsito. Nós trouxemos os dados de Manaus a partir das informações passadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o qual eu sou servidora há 23 anos e faço parte da casa com muito orgulho. E que agradeço também a disponibilidade dos dados. Nós podemos observar que em 2011 era um número de 279 pessoas que vieram a óbito em ocorrências de trânsito. Em 2020 nós tivemos um número de 228 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas no trânsito. Essa comparação nos indica que 18% foi o nosso número de redução em Manaus. E a nível nacional foi 32%. Então, muito há de ser feito ainda pela segurança viária. Nós trouxemos aqui a perspectiva dos acidentes de trânsito. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa no DataSUS para trazer para vocês e disponibilizar esses dados. É necessário uma reflexão sobre a questão da qualificação dos dados. O DataSUS ele trabalha sobre uma perspectiva
Por exemplo, nessas ocorrências aqui, o óbito é por local de ocorrência em vias rurais e urbanas nas capitais do Brasil. Na perspectiva anterior que foi mostrada, é só sobre as vias urbanas que é a circunscrição do órgão de trânsito municipal. Manaus fica em 9º lugar dentre as 27 capitais. Manaus fica em 9º lugar com 268 em 2021, a nível de controle do sistema de informações nacional, sistema de informações de morte nacional. Aqui tem as informações das demais cidades, das demais capitais, que vocês podem depois fazer melhor uso. Trazemos ainda um estudo do IPEA em 2020, que ele traz em forma de texto uma discussão sobre acidentes de trânsito no Brasil em aglomerados urbanos e rodovias, com os seguintes dados. Eu vou passar aqui para que a gente possa ver os custos médios por componentes elementares de custo segundo a gravidade do acidente, para essa outra tela que traz sobre a perspectiva das vítimas fatais. Então, quando tem um acidente com fatalidade, que o óbito é no local, que é essa categorização à esquerda dos mortos, a gente percebe que chega a um nível de 433.286,69, tendo questões pré-hospitalares, hospitalares, mas a gente vê também que a perda de produção é o principal fator financeiro, né, envolvido nisso. Imagine esse número bem mais trabalhado sobre a perspectiva. No estudo eles falam que isso foi uma amostra que foi feita, mas cabe maior detalhamento em pesquisas futuras para que a gente possa, talvez, ter a oportunidade de levar a gestão de uma maneira geral, de que mobilidade, trânsito, transporte não são despesas, todas as ações não são despesas, e sim investimentos. Nós trazemos aqui a política pública, que é o PENATRANS, sob a Lei 13.614 de 2018, que já inseriu no Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 326A, a perspectiva das ações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Feridos. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais e redução de índices de mortes por grupos de veículos e de índice de mortes por grupos de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantando as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. E aqui traz a perspectiva da redução dos índices à metade. Nós vamos agora ver um vídeo institucional da Secretaria Nacional de Trânsito, disponibilizado pela Câmara Temática do PENATRANS, a qual eu também faço parte, representando o Amazonas, sobre o que é o PENATRANS. Em 10 anos, mais de 350 mil pessoas não voltaram para casa. Tiveram suas vidas interrompidas em acidentes nas ruas e estradas do país. Para mudar esse cenário e mobilizar toda a sociedade em prol de um trânsito mais seguro, nasceu em 2018 o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O PENATRANS orienta o governo federal, as unidades da federação e as prefeituras na criação de políticas públicas de segurança no trânsito. Ele é parte do Sistema Nacional de Trânsito.
e está alinhado à Agenda Global para a segunda década de ação pela segurança no trânsito da Organização das Nações Unidas. A nova versão é o resultado de contribuição de mais de 100 especialistas, 50 órgãos e entidades representantes da sociedade civil. Durante a consulta pública, foram enviadas 250 contribuições, sendo que 80% foram contempladas na resolução. Para esta revisão, a Senatran contou com o apoio da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global e de suas organizações parceiras, como o WRI Brasil e Vital Strategies. Agora, o plano passa a seguir os parâmetros conhecidos como Sistema Seguro e Visão Zero, que reconhece que o erro humano é inevitável, mas as mortes e ferimentos graves no trânsito não são. Para isso, acreditamos que a gestão de segurança no trânsito deve ser integrada e proativa, e que a responsabilidade é de todos. O novo Penatrans está baseado em 6 pilares fundamentais, contemplando a gestão da segurança no trânsito, as diretrizes para a construção de vias seguras, os equipamentos para maior segurança veicular, a educação para o trânsito, o atendimento às vítimas e a normatização e fiscalização. E mantém o objetivo de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2028. E com isso, a expectativa é de salvar 86 mil vidas. Para alcançar estes números, foram estabelecidas metas de ação e de impacto. Com os novos indicadores, é possível acompanhar e mensurar as conquistas do plano. Estados e municípios também terão suas metas, que serão revisadas a cada 2 anos. Conheça o Penatrans, acompanhe as metas e cobre os resultados. Juntos, salvamos vidas. Esse vídeo institucional ele ainda está com a referência do Ministério da Infraestrutura. Ao final da nossa apresentação, eu coloquei o link para vocês terem acesso, que está ativo para qualquer informação que vocês queiram buscar sobre o Penatrans. Eu tive a curiosidade de pesquisar no Plano Nacional de Redução de Mortes e Feridos no Trânsito o que tem de previsão, o que há previsto para a parte do Ministério da Educação. E eu vou socializar aqui com vocês. Órgão responsável, Ministério da Educação, tem como uma das principais ações criar, desenvolver ou fortalecer programas e projetos voltados à capacitação direta dos docentes para a inserção da educação para o trânsito de forma transversal e interdisciplinar na atividade pedagógica. O produto, resultado dessa ação, é a disseminação de programas e projetos voltados à efetivação da educação para o trânsito na educação básica. Então isso é muito importante porque a gente percebe que esse plano, claro que a gente sabe que precisa de alguns ajustes, ainda não está perfeito, mas essa versão foi muito bem trabalhada e tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas vejam que tem a perspectiva da educação se tornar transversal e interdisciplinar de uma maneira mais fortalecida, né, vindo do Ministério da Educação. Tem a perspectiva da educação para o trânsito na ação de fomentar a implantação de projetos que estimulem a vivência do trânsito no ambiente escolar, que é a implementação de programas de vivência no trânsito nas escolas por unidades federativas. Tem também uma das principais ações incentivar as instituições de ensino superior a disponibilizarem em seus currículos disciplinas relacionadas à segurança viária, em consonância com as diretrizes nacionais de educação para o trânsito. Eu achei isso aqui muito importante, tendo como produto a criação de disciplinas específicas ou transversais relacionadas à segurança viária. O trânsito, sob a perspectiva de ser uma prioridade para a educação. E a última
Achei esse daqui bem pertinente. Fomentar a participação de agentes públicos nos cursos de formação continuada, compostos por graduação, extensão, pós-graduação lato sensu e estrito sensu, em entidades nacionais e internacionais no Brasil e no exterior, tendo como produto a criação de novos cursos relacionados especificamente ao trânsito. Então vejam, o trânsito nessa política pública como prioridade, mas a gente precisa ter a nossa contribuição enquanto pessoa, instituição pública, instituição privada, quando empresários, quando fiscalizador, quando órgão executivo, para que esse plano saia do papel e ele vire uma realidade e a gente consiga, de fato, ter 0 mortes no trânsito. Então eu trouxe esse material para que depois vocês possam ter outras oportunidades, né? Um aprofundamento dessas questões. Nossas considerações finais são: o modelo tradicional de governança de segurança viária não alcança as mudanças necessárias da atualidade. A segurança viária deve ser integrada a todos os processos sociais que afetam a segurança viária. A integração da segurança viária nas atividades do setor privado é extremamente importante. É importante ainda ter uma instituição nacional e local fortalecida para facilitar essa integração usando uma grande variedade de instrumentos políticos. É importante o fortalecimento de ações de controle de velocidade. A gente viu que é bem latente essa questão. Agora, nós vamos trazer um vídeo que traz uma perspectiva muito interessante de que é preciso que todos participem para que não ocorra morte no trânsito. Vamos assistir. Diddy wop, kama kama wang dang. All together? Mum, please Kama no. wang dang. Day possum. You alright? Family of 4, you okay? Yeah. Good thing we're all wearing seatbelts. Good thing that I sold you the right tires. Yeah, good thing. Whoa, a bike rider. Hello. Good thing we put the barrier in, team. Good thing we help keep your speed nice and safe around here. Good thing we made sure this car was worthy of a high safety rating. Wish I was the twins. Stop it, please. Bem, esse vídeo ele traz para uma questão, traz a reflexão para uma questão muito importante, né? A gente tem aí as pessoas que atuam na parte da segurança viária, os profissionais que atuam no projeto desses itens de segurança viária. A gente tem o pessoal que trabalha também na questão da segurança veicular. A gente viu que a família toda estava usando cinto de segurança e que acidentes acontecem, mas que se a gente trabalhar o ambiente que ele possa reduzir o risco, né, de severidade ou de morte no trânsito, a gente alcança esse objetivo de 0 morte no trânsito. Muito obrigada a todos pela atenção. Esse é o nosso contato e a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas futuras e a gente espera ter contribuído com esse evento tão importante que é o Encontro de Transporte. Muito obrigada a todos.